Olá, meus queridos estudantes, tudo bem com vocês? É um prazer estar de volta aqui nessa aula 13 maravilhosa, tá certo? Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Lopes, professor de História aqui do EducaPE, e hoje nossa aula 13 nada mais nada é sobre Mesopotâmia, a Pérsia e os fenícios, beleza? Na aula 12 a gente tinha vindo Egito e agora a gente entra aí no ramo da Mesopotâmia, dessas três grandes civilizações da história antiga, tá bom? Vamos começar aí já na tela de vocês, tá certo? Nós temos terra entre rios, né? Ou terra entre dois rios, tanto faz, que é a Mesopotâmia, que vai se tratar de um planalto de origem vulcânica localizado no Oriente Médio, delimitando entre os vales dos rios Tigre e Eufrates, ocupado pelo atual território do Iraque e terras próximas. Então, para você se localizar, a Mesopotâmia fica onde é hoje o Iraque, lá no Oriente Médio, beleza? Então, esse nome se dá derivado dessa questão por ele estar dentro de um vale onde ele passa por dois rios, que é, no caso, Eufrates e Tigre. É aquela mesma retórica que a gente viu na aula 12. Como assim, professor? Eu preciso de um rio, não é? Para fazer a ocupação daquela civilização. Então, lá no caso do Egito, é o rio Nilo, tá lembrado? E agora na Mesopotâmia, não. A gente vai ter dois, né? Que é Tigre e Eufrates. Na próxima tela de vocês, vou deixar bem ampliado, a gente tem aí, ó, novamente, essa conjuntura que eu falei, do lado do meu direito do seu celular ou do seu computador, tablet, etc., você está vendo a foto do rio Eufrates aí na tela. Veja que a imagem ela retrata um ambiente extremamente desértico, né? Porém, né, tem o rio, e o rio, né, vida é água, como a gente já sabe, né, dos primórdios básicos da humanidade. Então, ali a gente tem um rio que dá ao local uma fertilidade, ou seja, local bom para produção agrícola, criação de gados e etc. Por isso que a Mesopotâmia foi tão destaque nesse segmento. Eu vou continuar na tela de vocês aí imensa, na amplitude, porque aí você vai ver que a Mesopotâmia tem vários povos, não é? Povos esses que passaram e ali se instalaram. Diferente do povo egípcio, que tem uma conjuntura, né, de egípcio, a galera que chegou ali no alto, no baixo, na Mesopotâmia era aquela galera, né, que sempre estava ali se deslocando em busca de terras, né, que pudessem ser bem produtivas. E aí a origem do povo mesopotâmico, onde hoje é o atual Iraque, né, são através dessa galera. Vamos fazermos a leitura. A Mesopotâmia foi a região por onde passavam muitos povos nômades e oriundos de diversas localidades. A terra fértil fazia com que alguns desses povos se estabelecessem naquele território, surgindo assim as sociedades mesopotâmicas. Então, os primeiros povos a ocupar aquela galera eram os sumérios, amonitas, acádios, hititas, elamitas, cassitas e arameus, babilônicos, né? Toda essa galera aí ocupava aquela região onde hoje a gente está estudando, certo? E aqui, na tela amplitude de vocês, eu vou ter as grandes cidades da Mesopotâmia, que são as mais importantes, né, dessa grande civilização. Né? Eu gosto de dizer que é uma briga dentro da história, né? Para dizer quem é a primeira civilização que surgiu. A galera que é meio de Egito gosta do Egito, diz, não, foi a primeira civilização, foi com Alto e Baixo Egito. A galera barra Mesopotâmia, né, do lado do sindicato da Mesopotâmia, vai defender, obviamente, a Mesopotâmia. Não, a primeira foi Mesopotâmia. Mas fica essa briga aí estudiosa, né? Na verdade, uma briga muito sadia, por sinal, né? De quem saber quem foi as primeiras civilizações, né, que a gente conhece. E aí, na tela de vocês, aí tá aí, ó, as cidades importantes. Então, a gente tem Assur, Lagash, Dur, Insim, Mari, Ur, Eridu,
Nippur, Uruk, né? E, sem dúvida, né, uma das mais famosas dessas cidades, né? Babilônia, né? Babilônia é essa que é muito conhecida devido à questão bíblica do povo hebreu, que foi, infelizmente, confinado na Babilônia pelo então rei Nabucodonosor. Né? Então, Babilônia tem esse grande destaque, né, por ser essa cidade-estado bem famosa aí, principalmente com o povo de Israel. Aí eu tenho aqui, ó, algumas curiosidades para a gente na tela de vocês, bem legal, que é sobre a Mesopotâmia. Né? Por isso que eu falo que tem aquela briga entre egípcio e mesopotâmio. Vamos para o primeiro tópico. Né? Diz assim, ó, foi a primeira nação a ter um livro, né, de código de leis, o Código de Hammurabi. Hammurabi, né, foi um dos pioneiros a criar o primeiro livro da história, isso é fato. Diferente dos egípcios, que está lembrado da aula 12, sabe que era hieroglifo, que é aqueles desenhos que tem na pirâmide. Já no caso da Mesopotâmia, não, foi livro mesmo. Eles criaram um código de leis, que eu acho que todo mundo aqui, né, se não ouviu, porque é muito novo, mas já ter escutado um pai falar, olho por olho, dente por dente, né, é um dos códigos de Hammurabi. Foi um dos primeiros países a investir na medicina, exatamente, né? Assim como o povo egípcio, a Mesopotâmia, eu falo em Egito, porque para você se lembrar da aula 12 também. Assim como o Egito, que criou a questão da mumificação, de estudar o corpo, né, tirar os órgãos vitais para que o mumificado não apodrecesse, né, nos sarcófagos. Então eles estudavam medicina. Né? Então também a Mesopotâmia foi muito pioneiro nessa questão da medicina. Obviamente que os dois não tinham tecnologia que nós temos hoje no século XXI, estamos falando aí de 5.000 anos antes de Cristo, então a gente está falando de 7.000 anos atrás, né? Se a gente for tirar o calendário gregoriano, então são 7.000 anos atrás, né? Então observe que a tecnologia não é a que é hoje, você está aqui me vendo agora pelo seu celular, enfim. Foi um dos primeiros países a estudar a astronomia, né? Então, por exemplo, na Babilônia, a galera sabia calendário lunar, né? Começou a entender qual era o motivo do eclipse, né? Que a gente sabe hoje como é que é o eclipse, né? O Sol tampa a Lua e assim vai. E aí impede a passagem da Lua e a gente tem um eclipse lunar. Né? Então, eles foram um dos pioneiros. Obviamente que tanto na medicina como na astronomia existia por trás a mitologia, seja na Mesopotâmia, seja no Egito também. Por quê, professor? Porque como o homem não tinha muito conhecimento da ciência, né? Então sempre foi óbvio colocar as questões religiosas na frente. Nação pioneira a ter um alfabeto cuneiforme. Danado é isso, professor. É aquilo que você escreve de letra, né? A, B, C, D, E e assim vai. Né? E também, obviamente, tem que ter arquitetura. É muito importante a arquitetura, né? Para ter fortalezas, edificações. Então, tudo isso é importante para um país, uma nação se desenvolver. E aí, como eu tinha falado anteriormente, né? O que está na foto do meu lado direito é Nabucodonosor. Né? Nabucodonosor este que foi um dos reis, né, maiores reis considerados da Babilônia, né? E como eu tinha falado, é citado na Bíblia ao realizar o cativeiro do povo hebreu, tá certo? Então aí a gente está vendo Nabucodonosor, né, que é a figura muito clássica na Bíblia, né, na Bíblia Sagrada, onde Daniel, segundo a Bíblia e a tradição do povo hebreu, saiu do cativeiro da Babilônia e passou também, né, pelas chamas, porque não queria passar, saiu da fornalha, né? Já que Marduk era um deus da Babilônia e Daniel não se curvou e Nabucodonosor mandou ele passar pela fornalha, segundo a tradição bíblica, ele não se queimou, né? E virou aí governador, né, do então Nabucodonosor. Então esse é um pouquinho da Mesopotâmia. A religião é politeísta, né? Se você ainda não está lembrado, politeísta, vários deuses, né? E essas são um pouquinho da Mesopotâmia, tá certo? Agora eu vou entrar na Pérsia. Vamos para a Pérsia, que é do lado do Iraque, né? Onde hoje é
o Irã, tá certo? Então você está vendo na tela de vocês bem grande aí a localização da Pérsia, né? É um território também muito hostil, por conta que ele está no semiárido, não é? Mas a gente vai desvendando. Então vamos para a localização e origem desse povo. Primeiro diz aí no texto o seguinte: a antiga Pérsia estava localizada onde hoje está o Irã. Né? Até pouco tempo atrás, o Irã se chamava Pérsia, né? A sua ocupação iniciou por volta de 500 anos, 5 mil anos antes de Cristo, né? E os persas pertenciam ao grupo étnico indo-europeus ou arianos e eram brancos de olhos e cabelos escuros. Dois grupos se destacavam na ocupação do território persa, os medos e os persas, não é medo do literal não, tá, gente? É o nome dessa galera. Os medos ocuparam o norte e formaram o reino, e o mesmo fazendo os persas na parte sul. Lá na frente eles vão se unificar. Os medos foram os primeiros a se estabelecerem, criando uma demorada hegemonia sobre o território, dominando pelos persas. Até que o reinado de Ciro, né, derrubou o rei e unificou os dois reinos no ano de 550 a.C. Então, que nem o Egito, que unificou, os persas também vai. Aí na imagem você está vendo aí a cidade, né, persa, né, algumas estruturas arquitetônicas daquele período. Do meu lado direito, e no caso do nosso intérprete de Libras, fica em cima dele. Vamos lá? E aí a gente tem alguns eventos que a gente precisa ler novamente, né, para você se interagir e gostar dessa aula. Quais são esses eventos, professor? A gente vai ter aqui que Ciro vai dar expansão do império conquistando a Babilônia. Né? Babilônicos e persas não se batiam muito, não. Eram reis bastante próximos e, obviamente, né, como na história antiga, todos os impérios, nações se estabeleciam ali e eles sempre estavam em busca de ocupar mais territórios, né? Isso acontece até nos dias atuais. Quando Ciro vai ocupar o governo da Babilônia, ele libera o povo hebreu, né? Ele dá liberdade ao povo hebreu, o povo hebreu volta para a terra prometida, né? Você está lembrado que eu falei lá atrás da Babilônia, de Nabucodonosor? Com a morte de Ciro, os cambicenses passam o governo da Pérsia e conquistam o Egito na Batalha de Pelusa. Veja como o Império Persa era muito imenso, né? Conquistou um dos maiores impérios da antiguidade, que era o Egito. Dário sucede Cambises e é considerado por muitos historiadores o verdadeiro fundador do Império. Então a gente está vendo, né, que a Pérsia é daquela mesma região onde está ali o Irã, onde hoje é o Irã, né? Ali perto do Iraque, ficava ali no extremo Oriente Médio, era um povo conquistador, né? Então ele expandia seus territórios. Aí a gente tem o segundo rei, né, que é Dário. Expande aí, meu. E aí a gente tem o Dário, né? E Dário diz o seguinte: vamos para Dário. Dário fala o seguinte: Dário subiu ao trono em 521 AC, ou seja, Cristo, ampliou as fronteiras persas e esmagou a revolta dos jônios e gregos na batalha de Maratona. Organizou o império, criou as satrápias, tem que ler bem devagarinho para a gente falar errado, que é o mesmo que cidade, estado, província, tanto faz, tá? Criou um sistema de moedas, Darico, primeira moeda internacional. Professor, moeda internacional já tinha dólar, hein? Não. Qual era a moeda de Dário? Moeda, se você estava no Egito, você podia usar lá na capital da Pérsia. Então veja que ele era bem visionário ao seu tempo, né? O sistema de correios, olha aí os correios, e também construiu estradas para unificar e ligar os impérios, né? Então Dário era muito avançado para a sua época, né? Então Dário foi um grande imperador. Na foto vocês não estão vendo aí, na imagem de vocês, o Dário, né, sendo representado aí lá na Pérsia, né? E aí eu também vou ter, né, professor, a sociedade persa. Como assim?
A peça funciona, tem sociedade, obviamente, né? Então a gente vai ver a sociedade peça na ampliada de vocês, né? Assim como outras civilizações, a sociedade estava dividida em rígidas camadas sociais, castas, isso mesmo. As camadas mais elevadas possuíam privilégios, mas também deveres. Os camponeses, embora livres, viviam miseravelmente, eram muito explorados, obviamente, né? Por último, vinham os escravos, ou escravizados, que é o termo correto, da sociedade, e era patriarcal. Professor, o que é patriarcal? É uma sociedade onde os homens têm voz ativa e as mulheres, infelizmente, não tinham. Ou seja, como está aí no texto, dominada pelos homens. Eu vou ainda adiantar, que aí você vê o gráfico como é. Então, lá em cima, eu vou ter o rei, que era, obviamente, o topo dessa sociedade. Aí eu vou ter aristocratas, nobreza, grandes comerciantes, vai ficar nessa segunda camada, né? Ou seja, tá ali no topo, no auge. No meio dessa galera, eu vou ter pequenos comerciantes, artesãos e soldados, obviamente, né? O soldado ele nunca vai ser nem em cima, nem embaixo. Ele fica sempre ali no meio porque defende o império, então é do interesse dos governantes manter o exército sob controle e numa posição privilegiada. Aí na última camada de liberdade dessa turma, eu vou ter camponeses, que eram considerados homens livres, formavam uma classe social e viviam miseravelmente, extremos, eram muito explorados e eram obrigados quase tudo que produziam para os donos das terras, que eram os donos da terra, reis e etc. E por fim, os escravizados lá embaixo, né? Que obviamente escravizados não tinham liberdade a nada, prisioneiros de guerra, que formavam um grupo numeroso que executava trabalhos mais pesados na construção de palácios e obras públicas. Ou seja, a galera que era escravizada, né, os prisioneiros de guerra, ficavam todos na demanda, né, do reino para trabalho bem pesado. Tá certo? Agora a gente vai ver aí na tela de vocês a Fenícia. Hoje, nessa aula 12, estamos trabalhando 3 civilizações, tá certo? Vamos para a Fenícia. A civilização dos fenícios se destaca, né, como povos aventureiros e também por serem hábeis com navegadores e bons comerciantes. A Fenícia, naquele período que a gente está falando, nesse mesmo período que a gente está falando, tanto da Pérsia, Mesopotâmia, né, era a galera que era o rei dos mares, né? Este último possibilitou o desenvolvimento de uma elite que em diversas cidades passou a dominar o poder político. A denominação de Fenícia deriva do grego, que são terra de palmeiras, e o território fenício era formado por diversas cidades-estados. Isso é um pouquinho da cidade de Fenícia. Então a gente já sabe agora que a Fenícia é a galera que dominava o comércio e dominava a navegação, tá beleza? Massa? Então vamos para o próximo tópico. Olha aí na tela de vocês ampliar. Aí você está vendo também a localização da Fenícia. Nessa parte destacada em rosa do mapa, você vê que a Fenícia tinha, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cidades-estados. Então os fenícios viveram na costa do Mediterrâneo, região entre a Mesopotâmia e o Egito, numa faixa que se estendia entre o Gárite, ao norte, e o Monte Hermon, ao sul. Parte do seu território é localizada na área costeira. Tal território corresponde à parte do estado da Síria e Líbano, em meio às cordilheiras líbinas e antilíbanos. Encontra-se o Vale de Beca, considerado um dos escassos ambientes de solo fértil na região. Por isso, os fenícios descobriram no mar os recursos para sobreviver, dedicando-se à pesca e ao comércio marítimo, sendo considerados os maiores navegadores da antiguidade. Então a gente viu, para você entender, meus queridos estudantes, que é o seguinte: a Fenícia vivia numa região costeira que não era muito produtiva para a área comercial, né? E nem muito produtiva na área agrícola, ou seja, eles não tinham muito o que fazer. Então ele viu aquele mar maravilhoso, que é o mar Mediterrâneo, e disse: vamos para o mar. Já que a gente não consegue criar esses produtos aqui, então a gente vai para o mar, tá beleza? Aí na tela de vocês eu tenho a sociedade da Fenícia, tá certo?
novamente aquele gráfico igual de todas as civilizações. Aristocracia, que eram os reis, comerciantes, camponeses e, por fim, os escravos ou escravizados, né? No outro lado, a economia do Fenícia era baseada na pesca, na agricultura, tá certo? Né? Ela vai ter uma economia mercantil, haja vista a falta de terras férteis na Fenícia, o que não possibilitava uma produção agrícola capaz de suprir a necessidade da população. Então, o que é que eles faziam? Eles pescavam, eles tinham produção agrícola, mas era para consumir internamente. Capaz de suprimir as necessidades da população, assim a saída pelo comércio marítimo e suas rotas comerciais marítimas se alargaram pelo Mediterrâneo e colônias africanas. Beleza? Aqui, pronto. E aqui, gente, só para a gente, antes de encerrar, é dizer justamente isso. São 3 civilizações na Antiguidade, né? Mesopotâmia, terra entre 2 rios, Tigres e Eufrates. Eu vou ter ali, sem dúvida, a Pérsia, né? Que foi um grande império que chegou até o Egito, né? Levando sua cultura, seu povo, né? E, por fim, os fenícios, que vão ser os grandes navegadores do mar. Tá beleza? Esses navegadores do mar é porque eles tinham terra muito não produtiva e acabaram indo nada mais, nada menos que para o mar fazer seu comércio, pesca e etc. Tá beleza? Aí na tela de vocês, eu só vou deixar aí meu Instagram para quem quiser seguir, tá beleza? E mandar um abraço aqui para minha escola, RF Reinaldo Spinelli, Eneida Rabeiro, e dizer a vocês que na próxima aula 14 a gente está aqui de volta. Governo de Pernambuco, a retomada não para. Tchau!